Cadê? Gravando? Gravando? Isso gravar? Não tá gravando? Não tá gravando? Ah, agora tá. Então, galera, 27 de abril de 2021. Quase acabando abril, hein? Já estamos em maio. Aula de banco de dados 3, certo? Vamos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. O negócio ficaria meio de lado para vocês, mas qualquer coisa eu estou de olho aqui na, na tela aqui. Bom, vamos lá. Galera, então, nós vimos lá, né, na última aula, as triggers que eu creio que não... Acho que dos temas que a gente trabalha, né, junto com a Vue, é um dos temas mais tranquilos, vamos falar assim, de compreender e até da implementação, porque a implementação desses casos baseiam-se em eu conhecer um pouco de DQL, né? E DML também, manipulação e consulta. Agora a nossa ideia é a gente entrar em Stored Procedures, em procedimentos armazenados em banco de dados. Que aí eu confesso que é uma coisa interessante, né? Que é, vamos dizer assim, a gente programar dentro de banco de dados, tá certo? Então, vou contextualizar um pouco a ideia. Vixe, passou sufoco? Queria dizer que o tema passado era fácil e eu passei um pouco de sufoco, hein? Vamos ver esse aí. Beleza, Luizão. Vamos falar de Stored Procedures hoje? Pelo menos dessa introdução, já que são 22 horas já. Mas caso vocês queiram e entendam, eu não sei aí pelo que o Luizão falou, se vocês manifestarem qualquer coisa aí, a gente dá uma retornada em trigger, se for o caso. Tá? É que vai ter uma parte dessa procedura que a gente vai mexer um pouquinho com triggers também, né? Então eu acho que dá para a gente acompanhar e depois mexer nos dois se for o caso, tá? Bom, Story Procedures, eu sou bem fã disso. Quando eu aprendi a programar, né? Quando eu era moleque lá, obviamente que aí você tem a essência da linguagem de programação, né? Quando a gente se transforma em um desenvolvedor de sistemas, né? Eu costumo dizer que para você ser um desenvolvedor de sistemas, você tem que ter uma gama, ou um alicerce, ou uma base de conhecimentos. Porque se a gente falar de desenvolvedor de sistemas para um leigo, ou um leigo não, vamos falar de desenvolvedor de sistemas de alguém que saiba fazer alguma coisa em programação, pouca. Um pouco menos de que um aluno que esteja terminando o primeiro módulo, tá? Vamos pegar o sarrafo colocar mais ou menos na altura disso que a gente está falando. E falar para ele, pôr na mente dele, o que é um desenvolvedor de sistema para você? Ele vai entender que é o quê? Bom, eu sei que eu vou ser um cara que vou pegar uma linguagem de programação e vou fazer algo para ele armazenar dados, consultar, alterar isso em algum momento. Então ele pensa já nas linguagens de programação. Tudo bem? Bom, quando você está aqui como um terceiro modulista, o carinha da impressora, ou o carinha que arruma o ar-condicionado. Quando você está aqui como um terceiro modulista, eu gostaria e queria que a ideia que vocês tenham disso seja um pouquinho mais aprofundada. Bom, eu tenho que entender que para que eu seja um desenvolvedor de sistemas, eu tenho que ter, obviamente, uma base e conceitos de programação orientada a objeto, estruturada, que eu tenha a essência de como eu tenho que armazenar os dados que esse meu sistema manipule,
Aprender a estruturar como vai ser feito esse armazenamento ou seja, bom, eu vou montar um banco de dados. Cara, pô, beleza, vou montar um banco de dados, mas banco de dados é só um lugar, um repositório de dados. É uma caixinha, uma tabela onde eu vou lá e soco os dados da pessoa e acabou, tá feito o negócio? Não. O banco de dados, ele é um recurso, obviamente, de armazenamento de dados, mas não só isso. Então, você pode, dentro de um desenvolver de sistemas, entender que parte dessa regra de negócio que você tenha embutido aí para resolver, você consiga consolidar isso dentro de um banco. Cara, mas para que isso? Um dos pontos principais é isso aqui, ó. Performance. Vocês têm que transpassar do quê? Fazer o sistema é só fazer um negocinho rodar e beleza. Não, vocês têm que pensar em fazer isso da melhor forma possível. E a performance entra nisso. Ah, então você está querendo dizer que não basta eu criar as classes, ou os objetos, ou os métodos, ou as tabelas, de qualquer jeito. Eu tenho que ter o quê? Conhecimento para implementar isso da forma correta. E da melhor forma possível. Né? E aí a minha resposta é: vocês já possuem maturidade para isso. Falo para vocês pelo TCC que eu vi de vocês. Pelas apresentações de TCCs de vocês. Eu já tenho percebido isso. Professor, aí. Oi. Tá me ouvindo? Posso dar um testemunho aqui? Pode dar um testemunho. Não é culto não, mas pode dar um testemunho. Essa igreja, né? Eu sou ateu e estou falando que nem um religioso. É isso que eu ia falar. É. Fala aí. Mas ateu não praticante. Tá bom. Fala aí. Hoje de manhã nós conversamos, né? Fizemos aquele papo e tal. Sim. Aí apareceu um monte de coisas hoje, né? Apareceu uma proposta de fazer um produto, depois a minha chefe atual chegou para mim: Lúcio, você faz um evento assim e tal? Eu falei: faço, não tem problema, vai estar no meu horário, eu faço. A coordenadora lá da escola, né? Uhum. Aí depois chegou uma conhecida minha que me chegou com uma proposta, que ela vai ser minha chefe. E ela me propôs fazer umas coisas, fazer mineração de dados, garimpação de dados na área da educação. E eu achei... Aqui, olha a Vanessa tirando sal da minha cara, professor. Dá 0 para ela. Vanessa, pode... Tá vendo, Vanessa? Então. Vivi para ver o testemunho do Lúcio. E eu hackeio o computador de cada um, uma letra com nobice e coloco lá uma mensagem. Avisando. Aí ela vai me pedir para fazer a mineração de dados, né? Das escolas com crianças da rede de Taboão da Serra. E eu vou ter a chance. Aí eu propus uma condição para ela: olha, eu trabalho com você, ser seu subordinado, insubordinado, mas se eu puder pegar todos esses dados, essas informações e armazenar isso tudo num banco de dados, num sistema nosso, em que a próxima geração de funcionários que tiver acesso, tem acesso a essas informações. E eu quero ter tempo para fazer isso. Mas a parte mais importante é que com aquilo que eu aprendi, não precisou de muita coisa, alguns selects que eu aprendi direitinho, as aulas do professor Luiz, as suas aulas em si, me deu essa segurança para esse tipo de exigência. Sim, que legal. Então eu fiquei muito feliz, assim, que até que enfim eu vou aplicar em alguma coisa. Se bem que eu ia zoar pela internet com esse conhecimento também, isso não tem nenhum problema. Uhum. Mas eu não vou ser preso agora. Então, eu quero agradecer por dar esse testemunho. Tá vendo, Vanessa? Ele falou até testemunho. Amém, irmão. Não, então tá bom. Eu tô assim. Eu vou desligar o microfone agora, falei demais. Tá bom. Tá. Pronto. Amém, né? Amém, né, Vanessa?
Amém, né, Vanessa? Olha ela, olha ela. Então, então, ouvir isso é muito legal, entendeu? Que vai de encontro sempre ao que a gente fala, né? Então, é esse pensamento que vocês têm que ter, porque vamos dizer assim, é a criticidade que vocês têm durante todo um curso. Então, ou seja, quando você está desenvolvendo o sistema, você tem que se preocupar, agora vocês têm a obrigação de se preocupar com a performance do que vocês vão entregar. E as histórias procedures, elas nos ajudam muito. Eu acho que eu já contei um fato aqui, já devo ter contado em outras aulas. Eu diminuí drasticamente o processamento de relatórios, que demorava de 5 a 6 horas para rodar. Hoje eu rodo ele em 11 minutos, 10, 11 minutos. Por quê? Porque eu criei procedimentos armazenados, na verdade eu criei vários, tá? Eu criei um principal, desse principal faz algumas coisas e vou chamando outros. Mas o que eu faço? Eu deixo tudo isso em camada de banco. Então, o que eu faço? Eu ponho essa regra de negócio, eu faço um compartilhamento da regra de negócio entre o meu back-end, que é o meu sistema, e o meu banco de dados. Então, o que o sistema tem que processar back-end lá para já jogar para o usuário, e é feijão com arroz, ou as solicitações que eu pego do usuário, eu trato ali na minha linguagem. Mas o resto de processamento, que eu vou fazer uma cacetada de coisa na camada de banco, eu jogo para ele. E as procedures me ajudam muito nisso. Tá? Então, eu penso nessa performance. Aí pode vir a pergunta, Marcos, mas banco de dados não é para armazenar dados? Aí eu respondo a você, sim. Sim. Então, é conveniente eu colocar todas as minhas regras de negócio dentro do banco? Então, depende. Primeiro que eu tenho que ter a essência que o banco de dados é aquilo que a gente sempre prega desde o primeiro módulo. É o quê? Armazenar dados. Porém, quando que eu utilizo esse recurso, por exemplo, de um processamento em banco? Quando você vai fazer uma determinada requisição e você precisa, eu uso muito essa regra. Quando eu preciso fazer vários IOs, IOs, vários inputs, outputs. Por exemplo, assim, ó, deixa eu usar aqui o meu pente aqui. Então vamos dizer aqui que aqui você tem a tua aplicação. Tudo bem? A tua aplicação. E desse lado, você tem o seu banco. Hoje, se a gente pensar nas nossas aulas, esses dois caras, tanto a aplicação quanto o teu banco, provavelmente vai estar na mesma máquina. Certo? Então você vai ter um banco de dados na porta 3306 lá criada e você vai ter lá a tua aplicação rodando na porta 5000, sei lá, qualquer coisa. Mas tudo na mesma máquina, tudo na tua localhost, certo? Mas vamos pensar no sistema corporativo? Então, provavelmente, esse maluco aqui é um servidor. E outras vezes, esse maluco é um outro servidor. São máquinas distintas, já tem esse ponto. Segundo, como é feito o acesso desses caras? Eles são feitos numa LAN, numa Local Area Network, ou seja, dentro da rede local da empresa. Então tá bom, ótimo. Então, fisicamente falando, eu estou no mesmo ambiente. Mas pode ser que esses caras estejam na nuvem. Sei lá, numa AWS da vida, sei lá, ou tantas outras que tem por aí. Que aí já tem um outro fator complicador, que é o quê? A internet. Então, é muito difícil. Esse final de semana mesmo, foi um exemplo que aconteceu. Aqui na minha comunidade da igreja aqui, a gente tem um computador,
e vieram falar para mim assim, Marcos, a gente tá, putz, tá muito lenta a internet, e aí a gente tem um plano da Claro, né? Que é aqueles modem da Claro, e aí, dá para você dar uma olhada lá para nós? Dá, claro. Fui lá no local onde estava o computador e fiz um teste mais besta e idiota que possa existir, que é o quê? Li lá um ping www.google.com/-t e mandei pingar e vi lá quanto estava indo os pacotes. As respostas de pacote estavam muito altas, tipo 300 milissegundos, 400 milissegundos. Isso é muito alto, isso é tempo alto. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma antena, que o aparelho não tinha uma antena, e coloquei uma antena de roteador mesmo, sabe? No modemzinho deles lá. Coloquei no lugar estratégia e pinguei e melhorou. Caiu aí para 80, 90. Já não, ainda não é bom, não, mas melhorou. E aí vieram me falar: olha, todo final de mês, quando a gente tem que fazer o lançamento no sistema, dá umas emperradas braba. Aí eu falei: então vamos fazer o seguinte, vocês vão testar isso e vão nos falando. Isso semana passada. E vim falando com o pessoal. Ó, Marcos, melhorou, tá acessando normal. Só que eu falei, legal, essa semana, acho que é sexta-feira, tem que fazer o resto dos lançamentos dos dados, então vai ser... Aí ele falou, a gente percebe que quando chega no final do mês, fica lento pra caramba. Olha só aí. Aí eu falo, bom, ó, aí tem dois problemas. E aí imagina você explicar isso que eu tô falando pra vocês. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, porque vocês são da área. Mas imagina eu falar isso pra leigos. Qual é o grande problema? Além de eu ter a internet, que pode ser um dificultador, eu posso ter o quê? O gargalamento do sistema, porque todo mundo acessa ao mesmo tempo. Certo? Então eu vou ter um gargalo absurdo lá. Então pode ser que seja a internet, obviamente, mas também pode ser o gargalo da aplicação que o pessoal usa. Muito acesso ao mesmo tempo. Pode me gerar fila, um monte de coisa. E aí, por aí vai. Né? Então é um exemplo típico. E onde estão esses caras? Na nuvem. Só que aí, quando está na nuvem, tem esse exemplo que eu estou falando para vocês. Eu tenho o quê? A internet aqui. Ó. E aí está aqui você. Ó. Então olha só, eu tenho a internet, que se for uma internet porcaria, já me azeda do pé do frango. E ainda tenho a dependência das minhas aplicações que estão na nuvem. Tá, Marcão? E aí? E aí é o seguinte, galera. Imagine você fazer um sistema teu que fica comunicando com o banco e retorna para a aplicação. Manda para o banco, retorna para a aplicação. Manda para o banco, retorna para... Isso aqui é o tal dos I/Os que eu falo para vocês. Ó. Inputs e outputs. Todo esse trânsito de ir e volta gera um tráfego de dados. Isso me gera tempo. Marcão, mas você está querendo dizer então que não tem que ter tráfego entre banco e aplicação? Óbvio que tem que ter, e é fundamental que tenha. O que eu quero dizer é que a gente tem que ter um raciocínio em analisar essas transações. Legal. Bom, vou dar um exemplo bem besta. Eu vou cadastrar um cliente. Eu cadastro o cliente, então eu pego os dados do cliente na minha aplicação, gero um JSON, gero qualquer coisa que você quiser, e mando para o banco. Eu faço essa ida, que os dados vão, e uma volta, que é a resposta, certo? Matei o problema. Então, beleza. Agora vamos imaginar, exemplo que a gente tem usado na nossa aula aí. Uma aplicação que eu tenha que vender um produto, que eu tenho dados da nota, eu tenho dados do item, tá certo? Tem os dados do produto, tem tudo. E quando eu vou salvar a venda, eu gero o cabeçalho da nota, da venda lá e os itens. Então, você faz assim na tua aplicação. Você pega aqui os dados do cabeçalho, joga no banco. Voltei, deu certo. Agora eu pego os dados dos itens e vou para o banco. Volto, deu certo.
Será que teria necessidade? É um exemplo simples, mas só para a gente poder entender. A simplicidade dele vai fazer entender o conceito. Pô, será que teria necessidade de eu fazer 2 requisições num banco, 2 processos de comunicação, duas idas a ele, para cadastrar esse evento que a gente está usando de exemplo nas nossas aulas? Ou será que com um cara só eu mataria esse problema? Pô, Marco, mas são 2 inserts, Cacilda. Como que eu vou fazer isso? Realmente. Aí que tá a manha. A gente pode pegar da aplicação. Quando você vê a aplicação, imagine a model lá, tá? Eu pegar todos os dados dentro de um array, dentro de um JSON, sei lá. Isso não vem ao caso. A gente está tendo aula de banco. Mas eu poderia criar uma maçaroca só e passar isso para o banco. O banco pega todos esses dados, salva e te retorna uma resposta. Que podem ter 2 situações nesse primeiro momento, pensando eu aqui. Salvei corretamente, beleza? Ou dá um erro, deu pau em alguma coisa. Mas eu mando para quem? O banco. O banco se encarrega de fazer isso para mim. Então ele faz muito mais rápido. Ah, Marcão, mas eu posso colocar críticas dentro do banco? Pode, não tem problema. A gente vai ver if, vai ver coisas aí que a gente consegue programar do lado do banco. Ah, então eu posso criar realmente um método lá dentro, uma função que vai verificar tal coisa. Você pode criar uma regra lá dentro do banco que ela vai estabelecer isso para você e te dá um retorno. Eu já ganho um tempo absurdo. Só aumentando um pouquinho o nível da coisa para vocês entenderem um pouco melhor. Que nem desse exemplo mesmo que eu dei, que eu diminui muito as horas, o que eu fazia? O que eu tinha lá, tinha muito I/O. Consultava um estoque e voltava, consultava outro, voltava, consultava outro, voltava, consultava outro, calculava não sei o que, mais não sei o que lá e voltava. O que eu fiz aqui no meu lado da minha aplicação? Eu só faço uma chamada. Eu faço o quê? Eu populo as tabelas com os dados que eu vou querer. Falo, olha, eu vou querer esse dado. Só faço isso aqui do lado da aplicação. E o processamento, eu joguei tudo para o banco. Uma procedure. Procedure processa dados, sei lá. E dentro dela, ela faz as queries, ela consulta, ela salva em tabelas temporárias, tá certo? Ela traz de volta, ela recalcula, grava nessa tabela efetivamente que tem que armazenar os dados, verifica todos os 85 estoques que eu tenho lá, recalcula tudo, e no final de tudo ele só me retorna 2 status. Processei corretamente ou azedou o pé do frango, deu erro. Só isso. Mais nada. Eu faço tudo o quê? Na camada de banco. Então, o banco eu faço um monte de select, gente. Eu faço um monte de insert. Eu faço alguns deletes físicos, porque... Não físico, porque como eu estou trabalhando com tabelas temporárias, tem dados que eu preciso no momento. Para eu ganhar performance nessa tabela que é enorme, eu pego os dados que eu não vou usar mais e deleto. Porque a tabela fica menor. Então, menos dados para ele ler, mais performático ele fica. E vou socando no pau. Quando eu termino, aí que eu faço? Só dou um retorno para ele. Ó, processei, tá ok. O que eu faço? Na minha aplicação só tem um botão lá, imprimir. Bato nele, ele vai nessa tabela toda processadinha, bonitinha, faz o select dos dados e mostra na tela pro cara. Mais nada. Mas olha só a diferença que eu tenho. Tudo bem? Deu para entender isso? Deu para entender essa diferença? Deu para entender o nível de abstração que vocês aí conseguem chegar agora? Creio que não seja complicado e vocês entenderem o nível que vocês estão. Tiveram TCCs no passado, lá em 2013, 14, por exemplo, que quando a gente dava procedures pessoal,
Aí o pessoal falou assim, do ponto de vista didático, eu achava legal. O pessoal falou, olha, é o seguinte, no nosso sistema, nós não vamos ter nenhum comando SQL de inserção. Todos os inserts que o pessoal fez, eu não lembro qual TCC que foi. No TCC, eles startavam procedimentos armazenados para guardar aquilo. Então, ele só passava os dados, a procedura executava e gravava dentro da tabela. É legal. É legal por uma questão de exercício. Só que por uma questão de performance, não adianta muito. Por quê? Se eu estou na aplicação e vou fazer um insert na tabela, eu vou uma vez de qualquer jeito. Então é mais fácil da aplicação eu já executar o quê? A inserção. Não chamar uma procedure, passar os dados e lá ele montar, porque vai seguir uma tabela. Mas foi válido por uma questão de exercício. Tudo bem? Então a gente tem que ter. É isso que eu quero que vocês entendam, ter essa maturidade. Quando eu tenho uma carga de processos interessantes, eu usar quem? Um procedimento armazenado. Que nem hoje mesmo, eu vou terminar de montar uma procedura assim. Ele vai pegar os dados de um determinado produto e ele vai ter que dar baixa em 2 tabelas e entrada em 2 tabelas. Então, só aí são 4 inserts. Posso tirar uma dúvida, professor, de novo? Pode, claro. Pode. Para ver se eu entendi. Uhum. O senhor está dizendo, então, que, por exemplo, se eu tenho 2 servidores, nesse caso, esses 2 servidores, o senhor está dizendo que um é espelho do outro ou eles fazem tarefas distintas? Distintas. Um é de aplicação e o outro é de... Imagina assim, vamos buscar um pouco o PW2. No de aplicação está o Apache e no de... Esse aqui está o Apache de aplicação e esse aqui está o MySQL. Ah, tá. Perfeito. Bem? Não, perfeito, Entendeu? perfeito. Bom, agora continuando. Aí o senhor está dizendo, por exemplo, as inserções é muito mais fácil elas serem feitas manualmente conforme a demanda dos usuários, né? Sim. E os procedures, eles automatizariam esse processo ou eles fariam uma outra função mais específica? Por isso que não fica muito claro. Tá, legal. Não, ótimo. Seria assim. Não que ele vá automatizar, até porque você vai ter que programar. Vai automatizar. Porque procedimento. Aí eu imaginei que o senhor programou um procedimento previamente para quando que o senhor... Agora que todo mundo trabalhou, agora tudo que foi feito ele vai pegar e vai dar uma ordem na casa. Por isso que eu entendi. Isso, mas não. Acho que eu entendi, mas não entendi não. Isso, é quase isso. Ó, vamos supor, uma de... Para o back-end, vamos fazer uma distinção do cara do banco e o cara que desenvolve. Com um procedimento armazenado em banco, você facilita absurdamente a vida do desenvolvedor. Por quê? Porque o desenvolvedor não vai ter que ficar montando query. O que ele vai fazer? Ele vai dar um call, nome da procedure lá, que isso a gente vai ver como faz, vai chamar a procedure passando os parâmetros. Pausa. Então, é o mesmo que eu uso lá em programação orientada a objetos. Eu crio um objeto eu crio uma classe eu crio uma outra classe e puxo só o que for necessário daquela classe sem precisar fazer o código todo de novo no que eu quero. Isso. Vamos supor que você tenha que inserir, sei lá, 10 mil clientes. Você não vai montar os 10 mil inserts. Você só pega aquela maçaroca dos 10 mil clientes e joga para a procedure fazer. A procedure faz isso, mas se eu precisar chamar, aí eu não chamo o insert, apenas o nome da procedure. Isso aí. Nossa, que gambiarra da hora, gostei. Então, isso. Eu trabalhei com Postgres e adorei trabalhar com esse banco. Que dá para fazer bem isso, cara. Dá para fazer um JSON, sei lá, com 10 mil caras. Um exemplo, dando um exemplo doido. Esse exemplo que eu acabei de dar. 10 mil caras. E aí eu falo, ó, procedure, filha da mãe, ó, toma aí 10 mil caras. Puf, jogo para ela. Ela pega e segue os 10 mil caras para mim lá no banco e tá tudo em casa. Para eu, desenvolvedor, Marcos, toma banho, muito fácil, beleza.
Porque se fosse eu fazer isso no insert na mão, o que eu teria que fazer? Putz, Guilherme, eu teria que pegar essa maçaroca de 10.000K, jogar numa estrutura de repetição, passando cada item passando, eu jogo dentro dessa query e vou inserindo no banco. E fazendo todo esse I/O que eu tô te falando. Vou no banco e volto 10.000 vezes. Se eu pego essa maçaroca e jogo pro banco de uma vez, eu faço isso uma única vez. Joga pro banco, ó, toma aí esse JSON, toma e insere esses malucos aí para mim. E a procedura que faz só me retorna no final. Todos os caras inseridos, ou inserir 30, 40, inserir, 900 e 100 não inserir, sei lá. Aí o cara, o DBA, até programa isso dentro da procedure, falando, inseriu com sucesso, conta na variável, success igual a success mais 1. Não inseriu com sucesso, vai lá, um success igual a um success mais 1, saca? E então, aí depois retorna. Quem está fazendo isso, na verdade, é o banco de dados, automaticamente, e o programador vagabundo, ele só chama isso. Exatamente. É a mesma coisa, por exemplo, que usar uma linguagem noob que a galera gosta de usar, tipo JavaScript, que em vez dele fazer o for e ele fatiar na mão, ele usa o map e o reduce, né? Isso. Isso. Por isso que eu falo, né? Vê aí, Kelme, no JavaScript não é linguagem. Por isso que eu falo, né? Quando o cara começa a programar, o cara tem que programar em C, lá escovando bit, né, meu? Aí seria da hora. Aí o cara, né? Aí dá esses níveis de revolta, viu, Riquelme? Dá esses níveis de revolta. Ó, linguagem de programação que eu não controlo minha variável, que eu não digo que é int, o que é float, não deve ser levada a sério. Desculpa, Riquelme, não é nada pessoal, tá? Da cara dele. Então, beleza, galera, mas deu para entender? Foi uma ênfase meia louca, que é esse desenho ridículo aqui. Quem não acompanhou o raciocínio não vai entender bolhufas que eu fiz aqui, mas deu para entender esse poder de uma procedure. E assim, obviamente que eu tenho que ter a sensibilidade de quando usar isso. Eu não posso usar para tudo, não tem necessidade, não é saudável para o banco e não tem sentido. Eu tenho que usar os procedimentos armazenados para quando é necessário. Foi o exemplo que eu estava dando. Eu precisava dar com um comando, eu precisava dar insert em 4 tabelas. E executar mais 4 procedures. Para esse insertão aqui. Para essa tela que eu fiz, dar o success dela, dar sucesso. Eu precisava executar, se eu fosse fazer no back-end, 4 procedimentos armazenados, 4 procedures, e fazer 4 inserções. Fora uns cálculos que eu tenho que fazer no meio. O que eu fiz? Eu simplesmente passei o parâmetro de requisição que precisa para o banco, e dentro dessa procedure mãe, eu chamo as outras 4 e faço os 4 inserts. E só retorno. Beleza. Eu tenho que verificar saldo de estoque, ver se tem saldo para tirar peça. Eu faço todas as validações no banco. Se estourar lá qualquer verificação de saldo, e já retorna a resposta. Código da mensagem 2, saldo insuficiente. Então isso eu já mato. Mas eu mato no camada de banco. O banco faz todo isso para mim. Eu só faço o que? A chamada. Tanto que esse trabalho, é legal até a gente falar isso, eu estava desempenhando o papel do DBA, fazendo essa parte dos procedimentos armazenados, e ao mesmo tempo, o Danielzinho, que é o analista que trabalha com a gente, ele estava fazendo toda a parte de back-end, que ainda não precisava desses dados que eu estava montando aqui, né? Esse procedimento que eu estava precisando. Ele estava fazendo outras partes do back-end, dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo conceito, mas sem interferir num trabalho do outro. Amanhã de manhã mesmo a gente já combinou, sair da empresa agora de tarde, falei, Danielzinho, amanhã de manhã, logo cedo, no primeiro período, a gente já senta, eu explico a procedure para você, o que ela faz e o que você vai precisar mandar, como você vai requisitá-la, e aí eu vou te dar os parâmetros que eu vou te trazer de resposta, e aí você trata e mostra para o front, entendeu? Então dá para dividir isso. Oi? É que o senhor não é só DBA, o senhor é desenvolvedor também, porque tem os cursos de banco de dados, que eu conheço um outro carinha, que os caras são ruinzinhos para entender o que se pede. Os caras só entendem de DBA, né, de queries, Sim. Mas não entendem, por exemplo, às vezes o cara monta uma bazuca para resolver o problema de um arco e flecha. Isso, exatamente, para matar uma formiga, exatamente.
Então, é isso que eu até comento, foi até bom. Né? Não, mas foi bom isso aí que você comentou, que na minha opinião, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, eu acho que eu já comentei em algum momento isso. Pro cara ser DBA, na minha modesta opinião, o cara tem que ser dev também. Tem que ter participado, tem que ter convivido com o dev em algum momento da vida. Mesmo que não tenha sido, mas aí eu concordo o cara conhecer linguagens como JavaScript, porque está bem próximo da atualidade hoje. Linguagens mais simples, mas que dá poder para ele, né? Eu concordo. JavaScript, PHP, né? Sim, mas aí que tá. Além disso, e eu acho que o inverso também. Eu acho que quem programa, ele tem que ter esse nível de maturidade que a gente tem dentro do curso aqui que a gente vê, História Procedures. Por quê? Para justamente ele entender isso e comentar isso falar isso fazer isso que o Lúcio comentou aí. Porque muitas vezes com simples soluções ou do banco ou da linguagem, você mata um problema gigante e ainda por cima você dá uma performance incrível para a tua aplicação. Por isso que eu falo, então, é óbvio que quando a gente fala de DBA, quando a gente fala do mundo DBA da coisa, a gente está falando de... É muito mais, né, que criar uma tabela ou que não deixar ninguém acessar o teu banco de dados, saca? É muito mais que isso. Tem toda a parte de gestão, tem toda a parte de estatísticas de banco, tem toda a parte de índices, de chaves, estrangeiras e primárias, toda a parte de revogação e acesso, tá? Tem toda a parte de clusterização de banco. Putz, onde que eu vou pôr? Qual cluster que eu vou colocar? Tal parte do banco. Então, é um monte de coisa envolvida. Mas aí é para você ser um DBA, DBA mesmo, assim, da empresa, ser o cara que vai tomar conta disso. O que a gente está tratando aqui é um nível de DBA, mas que você tenha conhecimento do banco que você trabalha. Do que você tem de ferramenta para facilitar o teu desenvolvimento de software. A ideia de banco que a gente passa aqui é a ideia de que, como que eu vou ter de banco, eu costumo brincar de DBA, porque é uma coisa que eu gosto muito, para eu desenvolver sistemas. Se você, garanto para vocês, galera, todos aqui, sem sombra de dúvidas, você chega numa empresa e começa a tratar um assunto desse nível que a gente está tratando aqui, que não está ralé, não está nivelado por baixo, é um assunto, tem muita gente que vai boiar, tem amigos meus que saíram de uma graduação de cursos de computação que não sabe nem o que a gente está falando aqui. Então, assim, o nível de abstração que a gente está tendo aqui, quanto a essa parte de banco 3, principalmente, né? É mais como uma ferramenta para que você desenvolva muito bem as suas aplicações. Tá? Agora, aí é uma outra questão que entra, né? Que eu já debati com alguns professores, que a ideia minha é que a pandemia acabou adiando um pouco esses planos, mas a ideia nossa é, de repente, montar um pós-técnico em banco só. Puta, vamos montar um pós-técnico só de banco. Pô, seria legal, hein? Pelo menos mais um semestre, assim. E isso, geralmente, acho que é um ano, se eu não me engano, é um ano que eles pedem pra gente fazer. Então, até cheguei a conversar na época, com o professor Edson, que estava assumindo a direção da escola. Ele falou, não, vamos escrever o projeto. E aí já até comentei com alguns professores, já que topariam me ajudar a tocar o curso. Mas, infelizmente, aí, com a parte da pandemia, paramos com isso. Mas é uma ideia que eu tenho. Por quê? Para focar mesmo. Ah, legal. Eu já tenho... E aí, óbvio que para fazer esse pós-técnico, tem que ser uma galera que pelo menos tenha se formado, que nem vocês estão se formando. Porque eu vou ter que chegar em sala de aula... Hã? Mas sabe o que seria legal nesse pós-técnico? Se ele fosse integrado com alguma coisa de redes para implantação do banco em si. Tipo, então, implantar no cluster, segurança. Isso. A ideia é essa, é chegar nesse nível. Por quê? Porque a parte de... Hackear, zoar a internet inteira, é o sonho.
Porque a ideia seria por aí, porque para a gente dar um nível pós-técnico de banco, por exemplo, teria que ter o quê? Pelo menos essa base que a gente está tendo aqui. Porque aí a gente vai partir daqui para frente. Então era uma ideia que a gente tinha. Vamos ver se a gente consegue aí com mais tempo aí mais para frente, a gente conseguir pôr essa ideia em prática. Tá? Mas então, deu para sacar essa ideia da importância dos procedimentos armazenados? Caramba, Marcão, você ficou um tempão. Então, vocês sabem, eu gosto muito de discutir e enfatizar a importância das coisas e como eu devo aplicar. Aplicar procedimento eu aplico. A coisa mais fácil do mundo é aplicar. Vocês vão ver aí. O primeiro exemplo que eu dou é um exemplo ridículo, de fazer uma procedure para fazer um select. Não tem sentido. Não tem sentido, mas só para você ver como é simples. Como a gente vai absorver isso ou que a gente vai utilizar como ferramenta? Aí que é a sacada. Como que eu vou usar isso dentro de um problema para mim que eu ganhe performance, por exemplo? Essa é a grande sacada, tá? Sabe que isso é legal, professor, mesmo? Se desse tempo, não nesse semestre, mas no outro, se vocês puderem, para a gente poder, vocês que conversaram com a Telefônica para abrir a porta do modem, para transformar alguns computadores lá da ITEC num servidor web para banco de dados, para a gente poder testar nossos bancos de dados como se fosse uma nuvem privada nossa. Sim. Na praga, para segurança. Boa sugestão. Pede para eles abrirem a porta, então eles abrem a porta, transformam num servidor web, aí a gente faz as nossas aplicações web testando como se fosse no ambiente real. Aí dá para testar carga, dá para testar um monte de coisa. É verdade. Né? É uma boa. A gente fica tudo virtualizado aqui, agora que a pandemia vai lá para 2030, então a gente tendo esse... Pensar nesse recurso, né? Recurso. Sim, é uma boa. Eu faço isso com o Ngrok aqui, quando eu preciso apresentar alguma coisa para o Gabriel, alguma coisa, eu lanço, eu faço aqui o link virtual com o Ngrok e ele acessa da minha máquina. Mas legal. É um link virtual, né? Uhum. Não, mas é bacana, é uma boa ideia, Legal. Boa. Vou falar isso com o Luiz. O Luiz é o doido que eu falo as doideiras minhas, ele vai na... Aí é um outro doido, que é o Lúcio, falando para um doido que sou eu, e aí a gente fala aí. Mas boa, Lúcio, gostei, muito bom. Galera, assim, só pra gente... Vocês verem a simplicidade disso, pelo menos da montagem, da estrutura de uma procedure, nada mais é do que... A gente chora assim, fica feliz, acha lindo tudo, quero ver aplicar. Então, exatamente. Por exemplo, aqui, ó, a sintaxe de uma procedure: delimitador, create procedure, o nome da infeliz, begin end, e senta o cabelo aqui no meio, que é o código que você vai colocar. O que vai estar aí no meio, gente? Sei lá, a treta que você quiser resolver usando o banco. Putz, Guilherme, eu vou propor... aqui dentro entra select, insert, if, while, repeat, do while, if, vetor, sei lá, o que você quiser. Você não inferindo as regras de sintaxe do banco que você está trabalhando naquele momento, você programa aqui. Então você está querendo dizer que o que eu programo numa linguagem de programação, eu faço aqui? Sim. Então você está querendo dizer que o SQL eu posso considerar dentro das minhas skills mais uma linguagem? Sim, SQL, Studio Query Language. Sim, exatamente. Então, ou seja, você programa efetivamente dentro de banco. É uma pena que eu não posso trazer, que aí já tem regra de empresa, tal, mas se eu pudesse pegar as procedures que eu trabalho, essa procedure mesmo, para fazer essas quatro operações que eu estava falando para vocês, ela me deu procedure de 380 linhas de código. Certo? Aquela outra lá que eu fiz deu, acho que 3.000 e tralalá linhas de código.
Entendeu? É efetivamente um programa. Eu estou fazendo um programa ali no banco. Concluindo, deixa eu ver, o pessoal colocou os negócios aqui. Essa ideia do Lúcio é muito boa, pois a gente consegue programar tal, mas ainda não temos muito conhecimento nos servers. Concluindo, isso é quase um hospício. Não, que isso, Isabela, que hospício. Essa procedura do Lúcio aí tem que funcionar. Ferrou. Tudo bem, galera? Deu para ver? Vamos, 42. Na próxima aula a gente já pega e já implementa aí tem um bocado de coisa que dá para a gente ver aqui, né? É a chamada de procedure, e aí a gente vai ver algumas procedures de como que eu parametrizo as entradas, saídas e processos. Na Né? semana que vem, são embarcados ou é banco? Então, podemos decidir, porque hoje teve palestra, né? Então, de repente, a gente pode pegar... Como que tá lá a parte de embarcados lá? Vocês conseguiram implementar aquela parte lá que eu passei? Não fiz ainda não, professor. Eu não fiz ainda não, porque eu tive problemas no meu PC. Aí como achei que hoje seria banco, eu falei, não, vou deixar fazer essa semana, porque eu vou corrigir aqui o meu navegador. Não, tá bom. Aí a gente decide. De repente a gente pode pegar na semana que vem, a gente pega uma aula de banco e a outra de sistemas embarcados. Semana Beleza. Que vem a gente faz dessa forma. Não fica muito espaçado. Isso, não fica muito espaçado. Isso, a gente faz isso. Não tem problema algum. Eu tenho uma outra. Não tenho não, professor. Então, se quiserem fazer o negócio lá da porta, do servidor, assim que acabar esse semestre, aí eu vou ficar livre à tarde, aí eu poderia estar implantando isso lá, professor. Opa, mas eu tenho dúvida, a gente precisa de gente assim. A gente precisa de... Toda ajuda é bem-vinda. Você não tem a dúvida. Aí você só abre a porta lá com a telefônica, aí show de bola. Eu vou lá, implanto, aí fica para a próxima turma usar. Ótimo, ótimo. Só coloca um cavalo de Troia lá.